Olá, eu sou Rafael Sandequian e neste vídeo eu vou te falar sobre como conquistar a autoconfiança. Primeiro eu queria te falar como que eu cheguei nesse modelo de desenvolvimento de autoconfiança e um pouquinho da minha história. Nos últimos 7 anos eu venho buscando, estudando coaching, crescimento pessoal, buscando algumas filosofias para me ajudar a entender como funciona a mente humana. De lá para cá eu fiz vários seminários, formações de coaching, formações em liderança, formações em filosofias como xamanismo moderno com Dor Blanco e comecei a trabalhar nessa organização fundada por Sudhyalma Solar e nos últimos 7 anos eu venho tentando entender como funcionam os padrões da mente humana. E para isso eu fiz diversos seminários, cursos. E um deles eu fui para Dharamsala, que é a sede do governo tibetano na Índia, e tive contato com várias dessas filosofias que tentam desvendar a nossa mente. Quais são os segredos da nossa mente? Porque eu acredito que a partir de um pensamento nós geramos nossas emoções e baseado nas nossas emoções entramos em ação. Então tudo isso está conectado, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa está alinhado e conectado e de alguma forma relacionado. Então, o nosso trabalho é identificar quais são os padrões, quais são os comportamentos e quais são as filosofias e métodos que fazem com que a gente mude o nosso estado físico, o nosso estado emocional e o nosso estado mental. E tudo isso para a gente tentar entender quais são os padrões mentais de comportamento que fazem com que a gente cresça na vida, fazem com que a gente mude a nossa vida, fazem com que a gente progrida e atinja o progresso, seja ele o progresso físico, material, seja ele profissional, seja ele um progresso emocional nos nossos relacionamentos, na nossa vida social, ou seja ele um progresso intelectual, que a gente aumente a nossa capacidade criativa. E algumas pessoas conseguem atingir a parte espiritual, ter um progresso espiritual. Kotler já lançou o Marketing 3.0 e ele fala que o consumidor ele deve ser abordado desde uma perspectiva espiritual, porque querendo ou não, todas as pessoas, de alguma forma, estão preocupadas com o seu espírito, vamos dizer assim, com a autorrealização, com a realização de uma forma integral. Mesmo as pessoas mais céticas, mais intelectuais, científicas, elas, de alguma forma, consideram a ciência a sua área espiritual, os seus conceitos espirituais. Se a gente tiver autoconfiança, se a gente conquistar a autoconfiança, nossa mente, nossa forma de pensar, nossas emoções e nossas ações vão estar alinhadas com o nosso maior potencial, com a nossa maior capacidade de atingir e gerar resultados e atingir objetivos. As pessoas, quando elas não estão na autoconfiança, normalmente elas estão operando a sua vida ou conduzindo a sua vida desde a baixa autoestima ou a autoimportância. Então, elas estão enfocadas muito na falta de potenciais dela. Normalmente a gente vê as pessoas falando que têm crenças limitantes, que têm vários desafios na vida, e as pessoas com baixa autoestima estão muito enfocadas, estão muito com a mente, muito padronizadas a dar muito valor e botar na balança todos os desafios e as faltas de competências que elas têm, ao invés de focar no que ela tem de maior potencial. São pessoas que estão lidando desde o medo. E o medo é um dos maiores desafios das pessoas. Constantemente a gente vive baseado no medo, e o medo ele gera 3 reações. A primeira reação do medo, a gente se paralisa e não avança na vida. A gente paralisa e não tomamos decisões que vão fazer com que a gente conquiste os nossos objetivos, que a gente conquiste o nosso sonho. A segunda reação do medo é fazer com que a gente fuja de situações com que vão colocar a gente em posições de desafio, situações que vão desafiar o nosso crescimento, desafiar o nosso progresso. E o progresso é uma das maiores necessidades do ser humano. O ser humano tem que estar constantemente progredindo. E a terceira reação do medo é fazer com que a gente lute contra. Então a gente começa a perder energia e parar de focar no nosso objetivo. A gente perde uma série de oportunidades lutando contra aquilo, fazendo com que aquilo aconteça de uma forma muito ao custo de muita energia. Então esse método faz com que a gente, principalmente, aproveite as oportunidades
e saia do medo e entre na autoconfiança. Normalmente as pessoas têm muito medo, as pessoas com que eu trabalho, as pessoas que estão fazendo coaching, elas vêm normalmente buscar uma mudança profissional ou estão querendo um trabalho que faz com que elas se sintam mais satisfeitas, um trabalho que aproveite maior o potencial delas, um trabalho que vai fazer com que ela tenha criatividade, que ela possa usar o seu poder criativo, um trabalho que dê uma sensação de liberdade, uma sensação de autorrealização, uma sensação que ela está cumprindo o dever dela. Sentem que estão nessa baixa autoestima e não conseguem, e tem alguma debilidade de se relacionar no trabalho, de se relacionar com as pessoas, e isso elas buscam, elas são um dos maiores desafios das pessoas. E por que isso? Porque elas têm muito medo de se abrir, medo de se abrir para um relacionamento, medo de mostrar as suas debilidades, medo que as pessoas julguem ela, medo que elas sejam questionadas pelo que faltam nelas de potencial. E elas estão muito focadas nessa falta, em vez de focar no que elas têm de potencial. E o potencial é como uma semente. O potencial é uma semente que está guardada. E o que ela desse potencial precisa? Ela precisa de alguns elementos para que esse potencial ele se desperte, ele nasça dentro de você. É como se fosse uma oportunidade que ele esteja esperando, um momento, a estação correta que ele esteja esperando para brotar. Porque se a gente enfoca somente nos potenciais, no que falta na nossa vida de potencial, o que vai acontecer com a gente não vai entrar em ação. Como eu falei, a primeira reação é paralisar. A gente paralisa. E a gente não entra em ação. E quando a gente não entra em ação, a gente gera um resultado ou não gera um resultado. E quando a gente não gera o resultado, a gente reforça a crença que a gente não é capaz. E isso só faz levar à falta de potencial. Isso reforça também as crenças que é difícil conquistar, é difícil ganhar dinheiro, é difícil a gente alcançar o sucesso profissional. E isso também é difícil despertar o potencial e não te leva ao progresso. E o progresso é uma das necessidades básicas, como eu falei. Ao contrário, se a gente muda a nossa mente, a gente muda o nosso padrão de pensar, a gente muda as crenças que a gente muda os sistemas e a forma como que a nossa mente opera e começa a criar novos caminhos para alcançar isso e gerar o estado correto, gerar as características corretas para despertar esse potencial, nós vamos conseguir entrar na ação correta, vamos conseguir entrar nesse estado de gerar energia para conquistar os resultados que a gente necessita. E a partir do momento que a gente tem esses resultados, a gente reforça as nossas crenças que sim, é possível, e aumentamos o nosso potencial. E entramos numa espiral ascendente. E atingindo essa espiral ascendente, vamos caminhar em direção ao nosso objetivo. Se a gente não fizer isso, vamos cada vez mais descer e entrar nesse padrão de comportamento negativo que só leva a baixa autoestima. Existem algumas pessoas que elas têm, ao invés de autoconfiança, autoimportância. Elas conseguem gerar alguma ação e conseguem resultados, mas essas ações e esses resultados são baseados no medo. Quer dizer, elas despendem uma grande quantidade de energia para gerar resultados e elas continuam com crenças limitantes. Elas continuam com esse medo interno. E mais cedo ou mais tarde isso vai levar para uma quebra, isso vai levar para uma necessidade de um processo de mudança. São pessoas que estão sempre fugindo, estão sempre lutando contra. Então, se aparecem, são pessoas muito competitivas. Toda vez que aparece no meio ambiente uma pessoa melhor do que ela em algum aspecto, porque a gente nunca consegue ser melhor em todos os aspectos. A gente sempre tem alguma área da nossa vida que a gente está melhor e outra área que a gente está pior. E quando aparece alguma pessoa que desafia ela em alguma área, ela simplesmente coloca na posição de defesa e começa a atacar. Você já reparou isso? Observa no seu trabalho, começa a analisar os padrões de comportamento, começa a analisar esses perfis que eu acabei de falar com você aqui agora e analisa quais são essas pessoas, quais são os jogos que essas pessoas têm. Ao contrário, as pessoas que têm baixa autoestima são muito pessoas boas para se relacionar, mas quando elas entram nesse estado negativo, esse estado que elas não acreditam em si mesmas, que elas não acreditam no potencial, os resultados delas também caem.
E o objetivo é de conquistar a autoconfiança, é que no momento que a gente está com autoconfiança, no momento que a gente está na nossa máxima performance, é o momento que a gente atinge o nosso pico. E encontrar a autoconfiança, encontrar essas brechas no nosso subconsciente, encontrar essas brechas que, bom, o Anthony Robbins fala muito que é o breakthrough. Quando você passa desse ponto e atinge a autoconfiança, é como se você vencesse. E uma vez que você vence, você entende as regras do jogo. E para atingir a autoconfiança, a primeira coisa que a gente precisa é reconhecer o nosso potencial. Focar realmente no positivo que a gente tem na vida, tudo de bom que a gente conseguiu, todos os aspectos positivos da nossa vida. A segunda coisa que a gente precisa é criar esses rituais, rituais que vão aumentar a nossa energia física, aumentar a nossa energia emocional, aumentar a nossa energia criativa, que a gente tenha capacidade de criar e que a gente possa sentir com todo o nosso corpo, todas as nossas células, que você sai de casa todos os dias, realmente acreditando que o objetivo daquele dia, que o que você quer alcançar todos os dias vai ser cumprido, que o seu sonho, o maior sonho da sua vida, ele vai ser realizado e que todos os dias você dê um passo em direção a esse sonho, que todos os dias você realize uma meta, que todos os dias você entre nesse estado que sim, é possível quebrar o padrão de comportamento. A terceira coisa que a gente precisa de fazer para entrar nesse estado, para conquistar a autoconfiança, para gerar resultado e para atingir o progresso, é identificar uma referência. Uma pessoa que já tenha realizado esse objetivo, uma pessoa que já tenha, sim, realizado isso. E a partir daí, a quarta coisa que você precisa de fazer é identificar o método. Como que essa pessoa conquistou isso? Quais foram os passos? O que ela teve que fazer para conquistar isso? O preço que ela teve que pagar para conquistar esse objetivo? E saber, sim, não, eu estou disposto a pagar esse preço. Eu estou disposto a investir meu tempo e energia para conquistar esse sonho, para conquistar esse objetivo. E ter bem real, construir na nossa mente um modelo de ações, um plano de ação para que a gente possa alcançar isso, para que a gente possa realizar. Se a gente quiser mudar alguma coisa na nossa vida, a gente tem que mudar duas coisas. Ou o nosso estado, ou as nossas crenças, o que a gente acredita que sim é possível, o que a gente acredita do nosso potencial. E, bom, para mudar as nossas crenças, a gente precisa de resultados. Agora, para mudar o nosso estado, para mudar o estado com que a gente vai gerar os resultados, o estado que a gente vai entrar em ação, a melhor forma de mudar esses estados é através dos rituais. E todas as pessoas vivem baseadas em rituais. Nós temos rituais de acordar todo dia de manhã e algumas pessoas acordam de manhã, a primeira coisa que elas fazem é acender um cigarro. Outras pessoas, elas tomam café e não tomam mais nada, não comem mais nada no café da manhã e simplesmente vão trabalhar e só vão comer na hora do almoço e passam o resto do dia sem comer e chegam à noite e comem uma quantidade enorme de comida e todo o seu organismo começa a ter que se adaptar a esse estilo de vida antifisiológico e alimentações antifisiológicas. E, bom, existem alguns cientistas que falam que o câncer é a consequência de uma alimentação antifisiológica, um estilo de vida antifisiológico, e é para isso que essa sociedade moderna está caminhando, essa loucura do dia a dia. Então, tudo isso são rituais. A gente vive baseado em rituais. E criar esses rituais é tomar consciência, é começar a colocar intenção em cada momento na nossa vida. É colocar intenção desde o momento que a gente abre os nossos olhos e simplesmente ter o ritual de abrir o olho e simplesmente agradecer por aquele dia, simplesmente falar assim, uau, hoje é um novo dia, e acordar de manhã com esse estado positivo, e dar uma respiração profunda e levantar da cama, e isso é levantar com o pé direito, e simplesmente não levantar com pensamento negativo, estresse, o que eu tenho que realizar hoje, levantar desde o medo, e sim levantar desde a autoconfiança. Simplesmente a primeira coisa que você tem que fazer para mudar e criar esse ritual, um dos rituais mais importantes a hora de acordar, é simplesmente respirar profundamente, sentir e ter consciência do ar que você respira. E esse é o primeiro elemento para criar novos rituais positivos.
é a respiração. A respiração, ter consciência da sua respiração, que ela seja profunda e intensa. Que você respire profundamente e sinta a consciência, que seja voluntário e não involuntário o processo respiratório. Que você possa simplesmente e sentir a energia vital entrando em cada célula do seu corpo. Depois, para que esse ritual ele seja profundo, o segundo elemento é que você esteja bem hidratado. É que a primeira coisa que você deve tomar no dia é no mínimo 2 copos de água. Porque a partir do momento que você hidrata o seu corpo, todos os níveis bioquímicos do seu corpo começam a se tornar equilibrados. Eles se equilibram e você começa a pensar melhor. Porque todos os pensamentos, eles são nada mais, nada menos que reações químicas e elétricas que acontecem na sua mente, que vão fazer com que você pense melhor. Então, primeira coisa que você tem que fazer de manhã, depois de respirar, antes de comer, antes de sentar no computador, antes de ler um livro, antes de fazer qualquer coisa, é tomar 2 copos d'água. Se você fizer isso, você vai ver que sua vida vai mudar completamente. Toma 2 copos d'água. E eu ainda vou mais além. As pessoas que têm vícios ou hábitos negativos, hábitos que tiram a energia delas a longo prazo, toda vez que te der vontade, por exemplo, de fumar, vontade de comer um doce, simplesmente não deixe de fazer, mas tome 2 copos d'água antes. Tome 2 copos d'água, espera 5 minutos e entre em ação. E faça o seu vício, o seu hábito, porque de alguma forma isso não é ruim. De alguma forma você está preenchendo algum espaço vazio que está dentro que você tem dificuldade de entrar em contato. Agora, se você começa e cria esse novo hábito, esse novo ritual de tomar 2 copos d'água antes de um hábito que você quer mudar, você vai ver que esse espaço ele vai se encher de água, realmente vai encher, e ao longo do tempo a sua tendência é que você diminua esse hábito, até parar. Então, o segundo elemento é você estar bem hidratado, muito bem hidratado. O terceiro elemento é você criar rituais de se alimentar com alimentos com baixas toxinas, com menos agrotóxico, com menos conservantes. Hoje, a alimentação moderna está praticamente toda baseada em condições químicas. E as pessoas, elas ficam muito preocupadas em quantas calorias elas comem por dia. E param de pensar quantos produtos químicos elas estão ingerindo por dia. Entra na sua despensa e simplesmente observa quantos INS, não sei das quantas, você tem nos seus produtos. Quantos conservantes, acidulantes, quantos corantes tem na sua alimentação diária. Faz uma lista. Vou te dar uma tarefa como coach. Faz uma lista de todos os conservantes, acidulantes, corantes que você encontra na sua alimentação diária. E até mesmo os produtos naturais, até mesmo as frutas, as hortaliças, todos esses produtos que tem na sua geladeira. Eles são orgânicos. Imagina quanto químico foi necessário para que eles atingissem esse estado e chegassem na sua casa. Até a água que a gente bebe hoje em dia, elas estão vindo em garrafas plásticas que elas liberam produtos químicos no transporte até a sua casa e a gente está bombando o nosso corpo dessas toxinas. Então, o terceiro elemento é reduzir um pouco essas toxinas. Reduzir e, por exemplo, parar de contar quantas calorias a gente come e começar a contar quantos produtos químicos a gente está contando na nossa vida. A gente está se alimentando no nosso corpo, na nossa vida. Porque isso tudo, contaminando o nosso corpo, a gente vai contaminar nossas emoções. Contaminando nossas emoções, vão contaminar nossos pensamentos. E são os nossos pensamentos que criam a nossa personalidade, quem nós somos. São os nossos pensamentos que vão te dar autoconfiança. São os seus pensamentos positivos que vão fazer com que você reconheça o seu potencial. E o quarto elemento para esse ritual é que ele tenha alguma parte física, que você esteja fisicamente envolvido, que você realmente, em algum momento, movimente o seu exercício físico. Você pode até ter um ritual de meditar, de ter esse momento de centração, de voltar para o seu mundo interno,
mas que você também tenha esse momento de ativar todas as células do seu corpo. E quando você esteja movimentando isso, você vai visualizar você conquistando cada resultado que você quer e você atingindo o seu objetivo naquele dia. Os rituais, eles são diários. Por exemplo, eu faço muito com meu filho, a gente agradecer a comida antes de comer. Isso era uma coisa que eu não aprendi na minha infância, minha família nunca teve essa cultura de agradecer o alimento, de agradecer a terra, de agradecer o sol, de agradecer a natureza, mas depois que eu cresci e comecei a mudar um pouco os meus valores, comecei a entrar nesse processo de crescimento pessoal, coaching, autoconhecimento, eu aprendi o quanto é importante a gente valorizar os pequenos segundos da nossa vida. E só a partir do momento que a gente cria esses rituais, em cada segundo, o ritual na hora de acordar, o ritual na hora de se alimentar, o ritual para você tomar banho, o ritual para você dormir, é o ritual na hora de você dormir, de você simplesmente reconhecer tudo de positivo que teve no seu dia. Lembrar tudo de positivo e não simplesmente ficar com a mente girando em ciclos em cima dos seus problemas. Porque se você dorme com os últimos pensamentos girando em ciclos de problemas e problemas e problemas, você vai passar as 8 horas, e se você conseguir dormir 8 horas, pensando nesses problemas, sonhando com esses problemas. E a única coisa que vai fazer é que você vai drenar toda a sua energia durante esse sono. E na verdade você não vai descansar. Você vai acordar de manhã super cansado. Você já acordou de manhã cansado depois de uma noite dessa? Identifica esses padrões. Como gerar um resultado e melhorar a nossa qualidade de vida. Como melhorar tudo isso que eu venho fazendo, são técnicas que eu apliquei na minha vida. E às vezes quando eu saio desses rituais, paro de fazer esses rituais, simplesmente as coisas começam a ser mais desafiantes. E voltar para esses rituais é voltar para a magia da vida. É voltar para a alegria, é voltar para você reconhecer o positivo, até nas coisas negativas, até nos desafios da vida. Porque o ser humano ele é 2 vezes mais motivado pelo sofrimento do que pelo prazer. Então, se a gente vivesse uma vida só de prazer, 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 a gente não ia crescer. Ou se a gente crescesse, a gente ia crescer numa velocidade muito lenta. Então, o sofrimento ele é necessário. E a partir do momento que a gente reconhece a beleza do sofrimento, a gente consegue aproveitar essa energia e transmutar essa energia para uma mudança de atitude, para uma mudança de padrão de comportamento, para uma mudança de hábito, para uma mudança de vida, para uma mudança de consciência do que a gente é, quem somos nós, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, quem eu quero ser nos próximos 10 anos. Espero que você tenha gostado dessa sessão de coaching, como conquistar a autoconfiança. O próximo vídeo é sobre motivação, como você, os princípios da motivação e como você acessar essa motivação, e te vejo em breve.